Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda nesse tempo de Natal, caminhando para a Epifania que vai acontecer no próximo domingo. A manifestação de Jesus aos magos, aos 3 reis magos. Então, como nós estamos no tempo de Natal, Feliz Natal para você. E hoje nós nos deparamos mais uma vez com a continuação desse Evangelho de São João, no capítulo 1. João apresenta a 2 dos seus discípulos Jesus se expressando com a seguinte frase: Eis o Cordeiro de Deus. Ontem nós vimos o que significa esse Cordeiro, Jesus que veio para tirar o pecado nosso. E esses 2 discípulos que João apresenta e diz para que eles possam seguir Jesus, um é André, mas vocês perceberam que o outro não é identificado? É João, que não quis se identificar. Ele usa uma terceira pessoa para não falar dele. Mas foi justamente André e João que foram ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que a pergunta que Jesus fez foi essa: o que estás procurando? Essa palavra, meus irmãos, é muito importante. O que estás procurando? A nossa alma que foi criada para Deus, ela está procurando Deus. Nós devemos procurar sempre a Deus, porque ali está a solução para a nossa vida. E quando os 2 vão, e Jesus faz a pergunta, eles fazem, a resposta que eles dão para Jesus é: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vê. E eles foram. E aqui diz que eles passaram aquele dia com Jesus. E depois, meus irmãos, nunca mais eles abandonaram. Tanto que André, ele vai correndo para falar para Simão Pedro: Olha, Simão, encontramos o Messias. E depois Simão também vai. Você vê? João Batista indica: Eis o Cordeiro. Eles seguem. Agora o João Evangelista, aquele discípulo que Jesus amava. Depois André também vai. Se encontram com o Senhor. Ficam com o Senhor. E ao mesmo tempo André vai correndo para chamar Pedro, para que Pedro também possa ir ao encontro do Senhor.
Que coisa maravilhosa. Um vai apontando para o outro. Um e outro abre o coração e se encontra com nosso Senhor. Meus irmãos, não existe coisa mais interessante e mais importante na nossa vida do que nós levarmos alguém para Jesus. Eu te pergunto no dia de hoje, quantas pessoas você já levou para Deus? Quantas na sua vida? Quantas pessoas que estavam no lamaçal do pecado, numa vida errada, e você foi lá, conversou com ela, e depois de você ter conversado, ela abriu o coração e você a levou para Jesus, e hoje essa pessoa é inteiramente de Deus e vive somente para Deus. Essa palavra salvai almas, ela tem por motivo isso: tirar as pessoas das mãos do demônio que vive no pecado para estar na graça e viver com Deus. Na primeira leitura hoje, São João, na primeira carta, esse São João é esse João que foi com André e se encontrou com Jesus. Agora, ele escrevendo essa primeira carta, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz que aquele que peca é do diabo. Olha, quem peca é do diabo. Isso significa que ele está dizendo o quê? Que aqueles que vivem no pecado estão servindo ao diabo. E precisa, no caso, servir a Deus. É a Deus que deve servir. Então, quando nós que estamos com Deus, nós que somos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos em busca daquela outra pessoa que está no pecado, que está servindo a Deus, e nós a atiramos da ação do pecado, nós estamos tirando ela do domínio do diabo. Porque o que é que o diabo quer? O diabo quer que nós pequemos. O diabo quer que nós ofendamos a Deus. O diabo quer que nós sirvamos a Ele. A missão nossa é tirar essas pessoas da ação do diabo, para elas viverem na ação de Deus, para que elas possam viver com Deus. É tão bonito quando nós ouvimos determinados testemunhos aonde a pessoa diz assim: hoje eu ando com Jesus por causa dela. Foi ela que me tirou. Imagina se aqui na terra já é uma grande alegria quando se tira alguém do pecado. Imagine quando estiver no céu, as pessoas dizerem bem assim: hoje eu estou com Deus, estou participando da felicidade eterna no céu, graças a você que me tirou da ação do pecado, da ação do inimigo. Que coisa linda! Quantos santos hoje estão participando da graça de Deus, da glória de Deus, e estão lá com aqueles outros que estavam no caminho errado e agora estão com nosso Senhor. Eu pergunto mais uma vez: quantas pessoas você levou para Deus? Quantas pessoas hoje ela vive uma vida com Deus e ela está lá porque você levou? Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes as coisas podem acontecer de forma contrária. É lamentável quantas pessoas estavam ali no domínio, estavam naquela vida com Deus e alguém tirou e levou para o pecado, e levou para o mundo, levou para a perdição e acabou se perdendo. É assim, quando nós não estamos com Deus, a tendência nossa é levar as pessoas para o domínio do maligno, para o domínio do mal. E se perderam. Por quê? Porque em vez de ter encaminhado para o Senhor, desencaminhou.
como o próprio João está dizendo. E nós não podemos nos desencaminhar do caminho, desse caminho que nos leva para a salvação, esse caminho que é Jesus. Eu sou o caminho. O caminho é nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso fim é o céu. Por isso, dentro de nós é preciso existir este grande desejo, essa fome de salvar almas, essa fome de levar as pessoas para o Senhor. Claro, existe também um porém. Infelizmente, tem muitas pessoas que teve a oportunidade e não quiseram. É por isso que lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. A condição também é da pessoa abrir o coração e deixar-se encaminhar para o Senhor. Mas é triste quando as pessoas não querem. Muitas vezes as pessoas é que não querem. Então, vamos supor que você esteja ali empenhado, tentando levar aquela pessoa para o Senhor, mas ela não quer. Não se sinta culpado. Não fique dizendo assim, eu não estou conseguindo. Não é questão de você não estar conseguindo. É ela que não quer. Se ela não quer, a única alternativa é jejum, oração, penitência. Para ver se nas oportunidades que Deus está dando, elas possam abrir o coração. Mas se ela não abre, eu repito mais uma vez, a culpa não é sua. Mas que alegria também quando a pessoa abre. Então hoje nós vimos aqui, vou repetir, João Batista aponta, João, que vai se tornar o apóstolo depois, junto com André, que também se torna um apóstolo, eles vão. Aí Jesus fala, que procuras? Mestre, onde mora? Vinde e vede. Eles vão e ficam. Depois André fica tão animado e vai em busca de Pedro e leva Pedro também. Simão, que depois se torna Pedro. E aí eles entram no caminho de seguir nosso Senhor e ser fiel ao Senhor até o fim. Que coisa linda! Somos chamados a ser de Deus, mas somos chamados também a levar as pessoas para Deus. Sempre que eu vejo essa passagem do Evangelho, eu me lembro do meu irmão, porque quem me levou para Deus foi meu irmão. Claro, minha mãe no passado, meu pai me ensinaram tudo, mas com 19 anos, o meu irmão me levou para a igreja, ali participando do grupo de oração, e ele conta que quando nós entramos na igreja, eu fui assim na frente, aí por trás ele fez um gesto como se estivesse me empurrando, aí ele disse assim, Jesus, a minha parte eu fiz, agora o Senhor faça a sua. Ele me contou isso, e realmente, a partir de então, eu comecei a participar da igreja, até que eu descobri minha vocação. Hoje, graças a Deus, já tenho 25 anos de padre e estou aí servindo a Deus. Meu irmão me levou, mas de repente foi sua mãe, foi sua avó que te levou. Pode ter sido também um primo seu, pode ter sido um namorado, a namorada, pode ter sido o esposo, a esposa. O importante é que nós possamos, neste caminho, apontar o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É a Ele que nós devemos seguir. É a Ele que nós devemos dar a nossa vida. E lá no céu vai ser maravilhoso. Aquela multidão que estava nas mãos de Satanás e ele perdeu. Nós não podemos permitir que o demônio saia vencedor, porque o nosso vencedor é nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos
servir, viver inteiramente para Ele. Quantas pessoas, eu pergunto de novo, quantas pessoas você já levou para nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas hoje está adorando o Senhor? Quantas pessoas que você levando para nosso Senhor pode ter se tornado um sacerdote, uma freira, um missionário, ou até mesmo um homem bem casado, mas um homem de Deus, que tem a vida inteiramente voltada para Ele e vive para Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que bom a vida da pessoa ser assim, por Cristo, com Cristo e em Cristo, só para Ele. Esse é o convite que o Senhor está fazendo para nós no dia de hoje. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Feliz o homem a quem foi perdoado. Feliz o homem ou a mulher que levou essa ou aquela pessoa para Deus. Esse é feliz, esse é bem-aventurado. Esta é uma bem-aventurada. Pergunto de novo. Hoje eu estou fazendo sempre essa pergunta justamente para suscitar em você também o desejo de fazer o possível para que as pessoas que estão longe de Deus, elas se encontrem com o Senhor. Pode ser que naquele momento de oração, naquele terço que você reza e você pede pela conversão dos pecadores, aquela oração também chega ao Senhor. Então, através das suas orações, peça a Deus, Senhor, em qualquer parte do mundo, aonde tenha alguém e que não te conhece, que através desta súplica, que através desta oração, Senhor, ela possa se encontrar contigo e, se encontrando contigo, ela permaneça firme no caminho da salvação. E que ela persevere, Senhor, até o fim e que jamais venha a desanimar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai, André, vai João, vai em busca dele. E eles foram e permaneceram e foram fiéis, se tornaram apóstolos. André morreu crucificado em forma de X. João morreu na velhice, mas sofreu muito. E João e André encaminhou muitas pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja o André, que você seja o João, que você seja a Andréia, que você seja a Joana, que aponta dizendo, é Ele. É nele que está a solução para toda a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.